Sete Grandes Religiões, de Annie Besant, editora Teosófica, tradução Edivaldo Batista de Souza. Cristianismo, significado do símbolo, cruz, foi adotada como símbolo pelo cristianismo por causa de Jesus Cristo ter sido crucificado e representa a Santíssima Trindade. A extremidade superior representa Deus, o Pai, no céu. A extremidade inferior representa Jesus Cristo, o Filho, na terra. E as duas extremidades horizontais representam o Espírito Santo. Na ciência hermética, entre os egípcios, a cruz é o símbolo dos 4 elementos. Ao lidar com o tema do cristianismo, existem algumas dificuldades com as quais não tivemos que lidar ao falar de outras religiões. Essas dificuldades especiais surgem a partir de causas distintas. Primeiramente, existe certa obscuridade histórica a respeito de sua origem, devido às lutas através das quais o cristianismo passou nos seus primórdios, numa época em que os registros não eram cuidadosamente guardados, quando foi apresentada uma enorme quantidade de documentos espúrios exibindo nomes sagrados, a princípio aceitos cegamente e depois gradualmente peneirados. A obscuridade não incomodaria, uma vez que pode ser rapidamente dissipada pela luz do conhecimento oculto. Mas se isso fosse tentado, muitos cristãos de hoje em dia iriam sentir-se amarguradamente ofendidos, como se os elementos essenciais de sua fé estivessem sendo atacados. A nossa próxima grande dificuldade são as enormes diferenças que separam as seitas cristãs umas das outras, de modo que qualquer que seja a linha que se siga, é provável que se encontre alguns cristãos reclamando que o cristianismo tem sido deturpado, visto que não tem sido orientado ao longo de suas linhas especiais. Temos a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, ambas abrangendo a grande maioria da população cristã. Depois temos um número muito grande de diferentes igrejas e seitas reunidas sob o nome de protestantes, uma denominação complicada para se lidar, porque ela nada afirma, mas simplesmente declara o seu protesto contra opiniões defendidas por outros cristãos. Por isso, nessas 3 divisões, como as chamarei por enquanto, encontramos um grande número de sérias contradições, e o estudante que deseja fazer uma exposição razoável, sem de modo algum deturpar, encontra-se num redemoinho de afirmações conflitantes, em que a aceitação de qualquer uma o põe em conflito com as demais. Nada existe fora da Bíblia e do credo dos apóstolos que deva ser considerado pela totalidade do mundo cristão como uma representação razoável da doutrina cristã, e verdadeiramente existe contestação em abundância quanto ao significado dessas coisas. A extraordinária importância atribuída por todas as seções do mundo cristão a uma forma particular de crença intelectual causa amarga controvérsia, desconhecida dos outros credos, pois a exatidão da crença parece ser uma condição mais importante para se tornar membro, na maioria delas, do que a submissão a alguma regra de conduta. Proponho fazer uso das escrituras aceitas da religião em geral e sobre elas basear minha exposição. Usarei também os documentos da Igreja primitiva, os ensinamentos dos padres da Igreja, como são chamados, para elucidar as escrituras. E então, usando a luz do ocultismo, tentarei desembaraçar o essencial do não essencial, separar aquilo que é real e verdadeiro dos acréscimos que se lhe sobrepuseram por falta de conhecimento e pelas exigências de controvérsias. Outra dificuldade permanece, e essa diz respeito às emoções e não ao intelecto. Somente o cristianismo entre as religiões do mundo alega ser único. Todas as outras religiões alegam autoridade sobre seus próprios seguidores e permanecem, por assim dizer, em seu próprio terreno, admitindo o valor das outras religiões e mantendo com relação a elas, via de regra, uma posição de benevolente neutralidade, não de ativa oposição. Mas com o cristianismo não é esse o caso. O cristianismo alega ser a única revelação, a única voz de Deus ao homem. Não permite rivais, não admite irmãos na sua morada. Alega ser capaz de manter-se por si, sozinho, inacessível, classificando todas as outras religiões do mundo como equivocadas, às vezes sob o nome desdenhoso de pagãs, às vezes algo mais cortês,
mas ainda assim no mesmo espírito exclusivista. Isso certamente incita sentimentos rancorosos de ambos os lados. O divulgador cristão insiste no valor supremo de sua própria crença e no pequeno valor das crenças dos outros, enquanto os membros das outras crenças, ressentindo-se da presunção de superioridade, sentem-se movidos a uma oposição ao cristianismo que não sentem com relação às crenças não missionárias do mundo. Especialmente num país como a Índia, aqueles que não pertencem à religião cristã veem apenas o seu pior lado, seu antagonismo, muito frequentemente acompanhado de insulto e afronta com relação às outras religiões. Assim, fica muito difícil obter a compreensão amistosa daquilo que a religião realmente é em si mesma, pois ela é vista sob seus aspectos mais desfavoráveis, do seu lado militante e não do seu lado religioso. Olhemos para essa religião com tanta simpatia quanto para as outras e a vejamos como um modo no qual o Supremo está treinando um grande número de sua família humana como uma religião que traz auxílio, conforto e ensinamento espiritual para milhões da raça humana. Se ela sofre, como geralmente acontece, pela falta de sabedoria dos militantes que a representam, esqueçamos esse lado e olhemos para ela simplesmente como uma religião e não como uma agência de proselitismo. Com esse prefácio, vejamos as autoridades e aquilo com que temos de lidar no estudo da religião, até onde podemos entender o ambiente no qual ela gradualmente cresceu, pois sem isso jamais compreenderemos a apresentação posterior de suas doutrinas, nem entenderemos como ela se desenvolveu. Antes de tudo, existem certos livros canônicos, igualmente aceitos por todas as divisões da cristandade, e que jamais foram contestados pela Igreja Ortodoxa do Oriente, pela Católica Romana ou pelas protestantes. Todas aceitam sem questionamentos certos livros que são conjuntamente classificados sob os nomes de Velho e Novo Testamento. Esses livros formam a Bíblia, que contém a revelação divina e que considera como herege qualquer coisa que lhe seja contrária. O Velho Testamento, a mais antiga de ambas as Escrituras, consiste de uma série de diferentes livros, alguns deles históricos, recebidos da nação judaica ou hebraica. Seus escritos estendem-se por um longo período de tempo, e a sucessão de livros é marcada pelo nítido crescimento de uma condição comparativamente bárbara, na qual a religião se estreitou com base em sacrifícios de caráter peculiarmente sanguinolento, até quando, em épocas posteriores, o povo hebreu, tendo entrado em contato com outras civilizações, especialmente aquelas dominadas pela religião do Zoroastro, admitiu em sua própria fé um conceito mais nobre e maior do ser divino. Os livros proféticos contêm algumas das mais nobres passagens referentes à natureza de Deus e à retidão que Deus exige dos homens. O Velho Testamento inclui os Salmos, que são canções algo da natureza daqueles que encontramos em outras religiões, como nos Vedas dos hindus ou nos Gathas dos zoroastrianos. Alguns deles são marcados pelo mais elevado e nobre espírito, enquanto outros pertencem ao estágio anterior, são excessivamente militares em sua característica e nem sempre proveitosos ou dignos. O Novo Testamento consiste de 4 evangelhos contendo a vida do fundador da religião. O Ato dos Apóstolos é da Igreja primitiva, e em seguida uma série de epístolas escritas pelos líderes do movimento infante para diferentes seções da Igreja. Finalmente, há um livro de profecias. Existe comparativamente pouco ensinamento nos evangelhos. Certas doutrinas podem ser deduzidas a partir deles, mas há poucas declarações oficiais. Os ensinamentos do Cristo são mais de uma natureza ética do que filosófica. É nas epístolas que encontramos a maior parte das afirmações dogmáticas e um antigo esboço das doutrinas da fé. Fora desse cânon, existe uma quantidade de documentos chamados Escrituras Apócrifas. As Escrituras Apócrifas dos judeus são obras notáveis, especialmente uma delas, o Livro da Sabedoria, um documento de rara beleza e espiritualidade. Esses são mais amplamente aceitos pelas igrejas ortodoxa e católica romana do que pelas igrejas protestantes. A seguir, existe uma coleção de apócrifos, excluída dos escritos aceitos, em conexão com a igreja primitiva.
Entre esses se incluem os evangelhos de Maria, de Pedro, de Tiago, etc. Histórias da infância de Jesus e de sua vida posterior. Histórias de sua descida ao inferno e de sua obra no mundo invisível. Muitas dessas muitíssimo interessantes e instrutivas para o estudante do cristianismo primitivo, e devem ser estudadas se houver o desejo de compreender o ambiente intelectual onde ocorreram. Por fim, temos uma imensa literatura dos padres, os bispos, os instrutores da Igreja primitiva, escritos durante a parte final do século II, adentrando os séculos III, IV e V. Ninguém tem competência para avaliar a doutrina cristã ou ser um instrutor ou expoente do cristianismo sem o conhecimento dessa literatura. Os escritores eram eruditos, muitos dos quais foram considerados santos pela Igreja posterior, homens como São Clemente de Alexandria, Santo Irineu e muitos outros. Esses documentos são de enorme valor para a compreensão do crescimento do cristianismo, e é em grande parte devido à indiferença das igrejas protestantes com relação a eles e à profunda ignorância do conteúdo dos mesmos, como via de regra encontramos entre o clero protestante menos instruído, que o cristianismo é geralmente apresentado com aspecto tão rude, estreito e não filosófico, o que faz rejeitado pela maioria dos eruditos. Nesses documentos encontram-se as bases filosófica e metafísica do cristianismo. Todavia, existe aquele tipo peculiar de pessoas que alegam que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. O resultado disso é uma forma ainda mais não filosófica do cristianismo. Com relação às tradições orais, pois em grande parte são tradições orais o que se encontra nos 4 evangelhos, essas foram escolhidas bem no final do século II e foram reunidas sob os nomes de 4 dos grandes apóstolos da Igreja. Fica claro pelo preâmbulo ao 3º evangelho que foram escolhidas a partir de muitos outros documentos. Nele, o escritor começa dizendo: por mais que muitos se tenham dado o trabalho de pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que são com certeza por demais acreditadas entre nós, mesmo à medida em que eles as pronunciavam a nós, que desde o início eram testemunhas e ministros da palavra, parecia-me bom também, tendo tido o perfeito entendimento de todas as coisas desde o princípio, escrever-te em ordem. E assim ele também escreve seu evangelho. Ora, esse é um pormenor importante, pois mostra como esses relatos foram escritos. No cristianismo, como em outras religiões, uma imensa quantidade de tradição oral foi passada de boca a boca, sem ser escrita até muito tempo depois. Muitos dos ensinamentos sagrados jamais foram escritos, como descobriremos a partir do testemunho de alguns dos padres da Igreja. O credo que todo cristão aprendeu a recitar foi ensinado apenas oralmente, para ser usado como sinal de reconhecimento de certo status na Igreja. Esse período de ensinamento oral é de considerável importância, e sua existência é posteriormente comprovada pelas citações dos depoimentos de Jesus dados pelos padres primitivos, por homens como Justino, o mártir, Inácio, pastor de Hermes e outros, que citam como depoimento do Senhor frases que não são de modo algum encontradas nos evangelhos canônicos, mas que são encontradas nos assim chamados apócrifos. Os canônicos são seleções de uma tradição maior, reunidas em data posterior. Teremos que dar uma olhada em São Clemente de Alexandria, um dos maiores padres da Igreja, em Tertuliano, em Orígenes, que deixaram escritos volumosos que nos ajudam a ver em detalhes a condição da Igreja na época em que viveram. Contaremos com eles para estabelecer certas posições fundamentais, sem as quais seríamos injustos para com o cristianismo, como fazem muitos dos seus seguidores atuais. O ensinamento cristão pode ser dividido em 2 partes, o revelado e o não revelado, a doutrina exotérica e a esotérica. Essa divisão existia entre os hebreus, que tanto influenciaram a tradição primitiva do cristianismo e que possuem um sistema secreto conhecido com o nome de Cabala, o qual deveria ser conhecido dos fervorosos estudantes do cristianismo. Mas quero atrair atenção para certas declarações do Cristo a seus apóstolos
e dos instrutores primitivos que provam, além da possibilidade de dúvidas, a existência de ensinamento oculto ou esotérico, cuja perda em algumas partes da Igreja explica em grande medida as grosseiras afirmações que agora ouvimos referentes a Deus e à alma humana. Antes de tudo, tomemos uma ou duas declarações do próprio Cristo referente a seu método de ensino. Ele diz a seus apóstolos: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas àqueles que são de fora, todas essas coisas são ditas em parábolas. Marcos 4:11. Orígenes comentou essa declaração da seguinte maneira: ainda não falei da observância de tudo que está escrito nos evangelhos, cada uma das quais contém muito da doutrina, difícil de ser compreendida não apenas pela multidão, mas até mesmo por alguns dos mais inteligentes, incluindo uma explicação muito profunda das parábolas que Jesus expôs aos de fora, enquanto reserva a exibição do seu pleno significado àqueles que tinham passado além do estágio do ensinamento exotérico e que vieram particularmente até ele em casa. E quando se consegue compreender isso, evidencia-se a razão por que se diz que alguns são chamados de fora e outros da casa. Assim, Orígenes traça uma distinção entre aquele de fora, os iletrados, a multidão ignara, a quem se poderiam ensinar apenas os elementos da verdade através de parábolas, e aqueles da casa, apóstolos e discípulos, a quem a palavra de Deus foi revelada em seu conjunto, os mistérios do reino não revelados ao mundo exterior. Então, mais uma vez encontramos Jesus dizendo a seus discípulos palavras que não admitem falsa interpretação. Não dai aquilo que é sagrado aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisoteiem. Mateus 7,6. A palavra cão foi usada para descrever aquelas nações que não eram da semente de Abraão. Assim, quando a mulher sírio-fenícia dirigiu-se a Jesus e lhe pediu para que exercesse seu poder miraculoso, sua primeira resposta foi: não se pretende tirar o pão das crianças e lançá-lo aos cães. Ela humildemente aceitou o epíteto e respondeu: todavia os cães comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Mateus 15, 26, 27. Dessa forma, a palavra cão significa aqueles que não estão dentro dos limites do reino de Deus. Os padres primitivos compreendiam isso e seguiam exatamente a mesma política. Clemente de Alexandria, citando essas mesmas palavras, diz que é difícil ensinar aos ouvintes sujos e não instruídos. Stromata 1,12. Novamente, Jesus diz a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as podereis suportar agora. João 16:12. De acordo com as tradições dos padres, ele permanece na terra após sua ressurreição durante 11 anos, ensinando as coisas secretas a seus apóstolos. São Clemente diz desse conhecimento sagrado: desde o início foi comunicado apenas àqueles que entendiam. Agora o Salvador ensinou aos apóstolos, a versão não escrita das Escrituras escritas foi entregue também a nós. Stromata 6,15. De acordo com o Ato dos Apóstolos, ele só permaneceu durante 40 dias, mas durante esses 40 dias, ele os instruiu no que diz respeito às coisas do reino de Deus. Essas instruções permaneceram sem registro, não há rastro delas nas escritas canônicas. Atos 1,13. Aliás, Orígenes nos diz que Jesus ensinou a seus discípulos confidencialmente, especialmente durante seus retiros secretos, mas as palavras que ele proferiu não foram preservadas. Contra Celso 6,6. De modo semelhante, São Paulo diz a seus convertidos da igreja de Corinto: eu, irmãos, não deveria falar-vos como a seres espirituais, mas como a seres carnais, até mesmo como a bebês em Cristo. Coríntios 1:3-1. Novamente, falamos a sabedoria de Deus nos mistérios, mesmo a sabedoria oculta. Coríntios 2:7. E falamos de sabedoria entre aqueles que são perfeitos. Coríntios 2:6.
não entre a população em geral, mas entre os perfeitos, uma terminologia que é bem reconhecida no seu sentido técnico, como significando aqueles que foram iniciados nos mistérios. Clemente de Alexandria afirma que nos seus escritos ele apenas pretendia relembrar a seus leitores a verdade que tinham recebido mais plenamente na exposição oral. A forma escrita desses meus memorandos, bem sei, é fraca, quando comparada àquele espírito cheio de graça que tive o privilégio de ouvir, mas será uma imagem para lembrar o arquétipo aquele que foi tocado pelo Tirso. Stromata 6:9. Uma frase que todo ocultista irá compreender. Não se deve desejar, escreve ele, que todas as coisas sejam expostas indiscriminadamente a todos, ou que os benefícios da sabedoria sejam comunicados àqueles que não têm a alma purificada, mesmo no sonho, pois não é permitido entregar àquele que chega por acaso o que tem sido procurado com tão laborioso esforço, nem devem os mistérios da palavra ser expostos ao profano. Strômato 6:9. Quando Celso investiu contra o cristianismo como sendo uma sociedade secreta, Orígenes respondeu: falar da doutrina cristã como um sistema secreto é totalmente absurdo, mas que deve haver certas doutrinas que não podem ser ensinadas à multidão, que são reveladas após as doutrinas exotéricas terem sido ensinadas, não é uma peculiaridade só do cristianismo, mas também de sistemas filosóficos nos quais certas verdades são exotéricas e outras esotéricas. Contra Celso 1:7. Para preservar a ordem devida, os cristãos convertidos eram guiados sucessivamente através de diferentes estágios. Primeiramente eram ouvintes, depois catecúmenos, e então, ao receber o batismo, tornavam-se membros plenos da igreja. Dentro da própria igreja também havia graus. Primeiro, vinham os membros em geral. Desses, os de vida pura passavam para o segundo grau. Quem quer que seja puro, não apenas livre de toda corrupção, mas o que é considerado como transgressões menores, que seja ele corajosamente iniciado nos mistérios de Jesus, os quais são apropriadamente ensinados apenas aos sagrados e aos puros. Aquele que age como iniciador, de acordo com os preceitos de Jesus, dirá aqueles de corações puros. Aquele cuja alma, durante longo tempo, não esteve consciente de nenhum mal, e especialmente por ter se entregue à cura pela palavra, possa ele ouvir as doutrinas que foram expostas confidencialmente por Jesus aos seus discípulos genuínos. Contra Celso 3:60. Estes eram os poucos escolhidos, dos muitos que eram chamados. Além desses, havia os escolhidos dos escolhidos, com o conhecimento perfeito, que viviam na perfeição da retidão, de acordo com o Evangelho. Tertuliano queixa-se de que os hereges não preservaram esta ordem e que tratavam a todos por igual. Para começar, é duvidoso saber quem é catecúmeno e quem é crente. Todos igualmente têm acesso, igualmente ouvem, igualmente oram, mesmo os pagãos, se acontecer de algum aparecer entre eles. Aquilo que é sagrado, eles dão aos cães, e suas pérolas, embora para ter certeza de que não sejam as verdadeiras, eles lançam aos porcos. Aereticorum 41. Parte desse ensinamento, pelo menos, dizia a respeito ao verdadeiro significado das Escrituras, que não eram de modo algum aceitas como meros documentos históricos e éticos, como são hoje em dia. Orígenes explica, e suas afirmações são especialmente valiosas, já que ele é tido como expositor da tradição mística da Igreja. Ecclesiastical History 3:5, que a Escritura é tripla em significado: a carne para o homem simples, a alma para os mais instruídos, o espírito para o perfeito. E ele cita as já mencionadas palavras de São Paulo quanto à sabedoria de Deus nos mistérios. As histórias são a carne e são muito úteis aos simples e ignorantes, mas frequentemente são introduzidos absurdos para mostrar que existe um significado oculto e que os evangelhos não contêm na sua totalidade
uma pura história de eventos que são entretecidos realmente de acordo com a letra, mas que na verdade não ocorreram. Os próprios evangelhos estão cheios do mesmo tipo de narrativas. Por exemplo, o diabo conduzindo Jesus montanha acima. E o leitor atento pode anotar inúmeras outras passagens como essa nos evangelhos, para que se convença de que nas histórias que estão literalmente registradas são inseridas circunstâncias que não ocorreram. De Princípios 4:1. Algumas sugestões são dadas por diversos padres quanto ao método de interpretação das Escrituras, e fica evidente que existiu um sistema muito complexo, sendo numérica pelo menos uma das chaves. O cristianismo, então, como outras grandes religiões, possuía seu ensinamento secreto confinado aos poucos. Isso foi perdido em sua maior parte na torrente de ignorância que varreu a Europa após a queda do Império Romano, e a crua interpretação, o ensinamento para as multidões, substituiu as verdades espirituais conhecidas dos poucos. Alguns fragmentos sobreviveram sob a custódia das igrejas ortodoxa e latina, e símbolos e cerimônias ainda fazem lembrar sua presença original, mas como ensinamento sistemático, eles desapareceram, deixando o cristianismo desprovido de sua força. Dessa maneira, o cristianismo enfraqueceu, o ceticismo se desenvolveu e encontramos homens e mulheres rejeitando a totalidade do cristianismo porque sua apresentação é totalmente indigna de consideração intelectual e porque contradiz os fatos mais óbvios da ciência. Vamos agora acompanhar rapidamente a evolução religiosa da nação hebraica para que possamos entender o lugar que nela detém o fundador do cristianismo, o conceito de Jesus existente em sua época e as mudanças para que passar esse conceito. Nos livros mais antigos das escrituras hebraicas, encontramos uma ideia muito limitada de Deus, por mais verdadeira que possa ser, com relação aos deuses inferiores, comparativamente estreitos em suas individualidades e limitados em seu poder, como necessariamente devem ser todos os deuses menores. Algumas ideias são totalmente revoltantes quando aplicadas à deidade suprema e passadas como descrições do Deus Uno, o Supremo Logos, ele que preside o universo e que é a vida e o mantenedor de tudo. Lembremos de passagem as muitas afirmações, tais como o modo no qual esse representante do divino desceu para caminhar no jardim do Éden, desceu para perturbar os construtores da Torre de Babel, e assim por diante, para que compreendamos de imediato que estamos face a face com as entidades divinas inferiores e não com o Logos. Mas as deixemos com os sacrifícios de sangue que as cercam e peguemos os mais nobres conceitos dos profetas que moldaram as visões posteriormente adotadas na Igreja cristã. Aqui encontramos uma ideia de Deus que é sublime e pura em caráter. Ele é essencialmente sagrado, o Uno sagrado de Israel. Ele é o elevado e sublime Uno que habita a eternidade, cujo nome é sagrado. Isaías 57:15. Ele é Deus, o Senhor, ele que criou os céus e os preencheu, ele que criou a terra e aquilo que dela surgiu, ele que dá alento às pessoas sobre a terra e espírito àqueles que nela caminham. Isaías 42:5. Ele é o único Deus. Antes de mim não havia Deus, nem haverá depois de mim. Eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Isaías 43:10, 11. Nessa visão mais nobre de Deus, vemos muitos traços da influência da crença zoroastriana. As ideias dos hebreus antes e depois do cativeiro com os persas são inteiramente diferentes. Existe agora uma demanda por retidão, por pureza e um desprezo pelas observâncias exteriores quando não unidas à nobreza interior do caráter. Um desprezo que é às vezes duro em sua expressão, de enorme indignação à ideia de que alguém ousaria oferecer a um Deus sagrado meras cerimônias externas, em vez de uma vida de retidão e nobreza. Assim, por exemplo, aquela forte passagem do profeta Amós: eu odeio, desprezo vossos dias de festa, e não vou feder em vossas assembleias solenes,
Embora me oferteis oferendas queimadas e vossas oferendas de carne, não as aceitarei, nem levarei em consideração o oferecimento da paz que fazeis com vossos gordos animais. Afastai de mim o barulho de vossas canções, pois não ouvirei a melodia das violas, mas deixeis o julgamento fluir como as águas e a retidão como uma poderosa corrente. Amós 5, 21, 4. Esse é o espírito dos profetas posteriores. Podemos pegar outro exemplo de Isaías. As pessoas estão queixando-se de que, embora façam jejum, Deus não as ouve, que afligem seus corpos e suas almas, e todavia ele não lhes dá a mínima. A resposta é inflexível. Vós não ireis jejuar, como fazeis hoje, para que vós sejam ouvidos nas alturas. É esse tipo de jejum que eu escolhi? Um dia para o homem afligir sua alma? É para curvar as cabeças como um junco e espalhar a ninhagem cinzas debaixo dele? Vós chamais isso de jejum e um dia aceitável ao Senhor? Não será o jejum que eu escolhi. Ter as mãos livres de maldade, desfazer os pesados fardos, libertar os oprimidos e terminar com todo o jugo? Não será dar vosso pão ao faminto e trazer os pobres que estão banidos para vossas casas? Quando virdes o despido que o cobrisses, que não vos escondesseis de vossa própria carne, então vossa luz brilhará como a manhã, e vossa saúde melhorará rapidamente, e vossa retidão seguirá à vossa frente. A glória do Senhor será a vossa recompensa. Isaías 58, 4, 8. Farei apenas mais uma citação para mostrar o ambiente mental no qual Jesus nasceu, e é uma palavra do profeta Micá, que resume o desver humano. Com o que aparecerei perante o Senhor e me curvarei ante o grande Deus? Devo aparecer perante ele com oferendas queimadas, com bezerros de 1 ano de idade? Será que o Senhor ficará satisfeito com uma centena de carneiros ou com 10.000 rios de azeite? Terei de dar o meu primogênito por minhas transgressões, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te mostrou ao homem o que é bom e que o Senhor exige de ti, senão agir com justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com teu Deus? Mica 6, 6, 8. Essa é a moralidade forte e sã que encontramos nos instrutores judeus posteriores, e foi numa nação que, até certo ponto, pelo menos, foi influenciada por esse ensinamento que nasceu Jesus. Agora, quando olhamos para aquela figura que tem fascinado tantos corações, em torno da qual o amor e a adoração, de geração após geração do mundo ocidental, se têm entrelaçado, vamos tentar entender o trabalho que ele tinha de realizar, a missão que pretendia cumprir. Uma nova civilização estava para nascer. Um novo capítulo estava para ser escrito na vida do mundo. Nações jovens, cheias de vigor e energia, com intelecto metafísico menos desenvolvido do que o lado mais prático da mente, estavam tomando dianteira e estavam gradualmente assumindo as rédeas dos destinos do mundo. Um povo forte, vigoroso, cheio de vitalidade, cheio de habilidades práticas, era o tipo do qual deveriam nascer as nações da Europa. O treinamento religioso desse povo era o problema que confrontava a grande fraternidade, os guardiões da evolução espiritual do homem. Por isso, era necessária outra proclamação das verdades antigas. Essas verdades deveriam ser ditas novamente por um mensageiro daquela fraternidade. O novo povo deveria ser treinado, como foram outros antes deles, e esse treinamento deveria ser adequado às suas características. Por isso, encontramos no cristianismo comparativamente pouca coisa de metafísica sutil, mas muito de ética, de nobre moralidade, de ensinamento espiritual de um tipo prático, pouco, na verdade quase nada, de ciência da alma. Isso estava reservado ao ensino esotérico, confinado aos seus discípulos imediatos. A fraternidade, examinando por assim dizer o distrito no qual essa religião deveria ter início, escolheu como instrumento e mensageiro apropriado um jovem já marcado por uma pureza maravilhosa e por uma devoção profunda. Era Jesus, mais tarde conhecido como Cristo.
Sua missão começou naquele ponto de sua vida descrito nos evangelhos como seu batismo, quando ele tinha por volta de 30 anos. Foi então, como temos nos evangelhos, que o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ele foi proclamado por uma voz provinda dos céus como Filho de Deus, a quem as pessoas deveriam ouvir. Marcos 3, 16, 17. Do ponto de vista oculto, essa foi a maneira alegórica na qual o mensageiro do ensinamento foi escolhido e representa a iluminação que desceu sobre ele e que o habilitou a ser um divino instrutor de homens. Durante apenas 3 anos, ele levou uma vida de instrutor, uma vida bela em sua pureza, radiante de amor e compaixão, com todas as mais ternas qualidades do coração humano. Nós o vemos viajando pela Palestina, levantando os mortos, como eram chamados, curando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos, milagres, os homens o chamavam. Mas não há nessas coisas nada de surpreendente para o ocultista, pois ele está familiarizado com tais ações, conhece os poderes por meio dos quais são realizadas. Pois jamais veio à Terra um grande instrutor em quem os poderes do espírito estivessem desenvolvidos, que não fosse um mestre sobre a natureza física, natureza sujeita a ele e obediente à sua vontade. Esses assim chamados milagres foram realizados por meio do uso de certos poderes ocultos da natureza que produziam certos resultados externos. Milagres de cura, de restauração da visão aos cegos e assim por diante eram realizados muito antes de o Cristo nascer e têm sido repetidos por muitos desde então. Em tão pequena conta os tinha o próprio Cristo que, quando falava sobre eles aos seus discípulos, dizia: obras maiores que essas realizareis, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Ele declarou serem os milagres sinais de homens que tinham viva fé nele, que seriam capazes de pegar serpentes e beber veneno sem se ferirem. Marcos 16, 17, 18. Pertenciam a todos os iniciados que escolhiam se exercer esse poder. A ausência deles, pelo menos em algumas sessões da igreja, mostra que perderam aquela fé viva, na qual seu próprio mestre depôs esses poderes como símbolo e expressão exteriores. Foi bela a vida de Jesus. Em seus ensinamentos, vemos seu espírito, tão diferente daquilo que é frequentemente mostrado por aqueles que difundem o seu nome. Esses ensinamentos estão perfeitamente de acordo com os preceitos dos grandes instrutores espirituais que o precederam. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Deus. Mateus 5:8. Essa é a verdade oculta de que somente pela pureza os puros podem ser vistos. Somente pelos purificados Deus pode ser conhecido. Vejamos como ele inculca o ensinamento de que o pensamento é mais importante que a ação, de que o pensamento é, na realidade, a ação efetuada de maneira prática. Ele disse: quem quer que olhe para uma mulher com lasciva já terá cometido adultério com ela no seu coração. Mateus 28. Ou peguemos o ensinamento tão familiar do magistério do Manu, do Zoroastro e do Buda: amai vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que maliciosamente vos usam e perseguem. Que possais ser os filhos de vosso Pai que está no céu, pois ele faz o sol nascer sobre o mal e sobre o bom, e envia a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Mateus 5, 44, 45. Vejamos a afirmação que provavelmente poucos irão entender além dos ocultistas. A luz do corpo é o olho. Portanto, se vosso olho for sincero, todo o vosso corpo será cheio de luz. Mas se vosso olho for maléfico, todo o vosso corpo será cheio de trevas. Assim, se a luz que está em vós for trevas, quão grandes são essas trevas? Mateus 6, 22, 23. Ouçamos sua proclamação daquela senda antiga e estreita, a senda que os hindus sabem ser fina como o fio da navalha. Estreito é o portal e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Mateus 7,14. Ouçamos suas palavras à multidão.
emitindo aquela compaixão divina que é a marca registrada de todo aquele que provém da grande fraternidade. Vinde a mim, todos vós que trabalhais e estáis sobrecarregados. Eu vos darei repouso. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, pois eu sou humilde e simples de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois fácil é o meu jugo e leve é o meu fardo. Mateus 11, 28, 30. Vemo-lo refreando os discípulos quando esses tentavam repelir as mães que lhe traziam seus filhos para que ele os abençoasse. Deixai as criancinhas e não as proibi de vir até mim, pois tal é o reino dos céus. Mateus 19, 14. E certa vez pegou uma criancinha e a colocou no meio a seus discípulos, como exemplo de humildade e submissão. Havia também o seu lado mais austero, que insistia novamente seguindo o antigo ensinamento oculto, que o apego às coisas da terra é fatal ao progresso na vida do espírito. Quando um jovem pergunta como a vida eterna pode ser conquistada, sua primeira resposta é exotérica: cumpre os mandamentos. Todas essas coisas, responde o jovem, eu tenho observado desde minha juventude. O que falta ainda? Então vem a exigência mais austera. Se quiseres ser prefeito, vai e vende tudo que possuis e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. O jovem foi-se embora pesaroso, pois tinha muitas propriedades. Então o instrutor oculto enfatiza o ensinamento a seus discípulos. Dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Mateus 10, 16, 24. Dessa maneira, Jesus ensinou a mesma moralidade antiga, o ensinamento familiar dos fundadores de todas as religiões. Notamos outra semelhança aos seus predecessores no ensinamento das parábolas às multidões, cada uma contendo alguma joia de verdade espiritual. Talvez aquela que mais tocou o coração da cristandade e a qual os homens desde então respondem mais prontamente por causa de sua beleza e ternura, é a da ovelha perdida na selva, em busca da qual o pastor sai diligentemente. E quando a encontrou, ele a colocou sobre os ombros com alegria. E quando chega em casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, pois encontrei a ovelha que se tinha perdido. Eu vos digo que alegria semelhante só existirá no céu com relação ao pecador que se arrepende, mais do que com relação a 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Lucas 25, 3, 7. Essa parábola lhe deu um título que é o nome favorito para o Cristo em toda a cristandade, e podemos vê-lo representando em gravuras nas janelas pintadas de igrejas e catedrais como o bom pastor com a ovelha perdida sobre os ombros. Sua doutrina do reino de Deus tem sido muito pervertida, porém era bem compreendida na igreja primitiva. É um reino pelo qual os homens são convidados e no qual os estágios estão claramente marcados. Os homens devem ser puros antes que lhes seja permitido entrar. Devem ter fé, devem juntar o conhecimento à fé. De outro modo, não conseguem alcançar os graus mais elevados. A sabedoria deve seguir o conhecimento se quiserem alcançar a perfeição. A todos, tal imortalidade é prometida, a conquista da morte, quando os homens não mais deixam o templo de Deus, pois agora são mestres dos mistérios do reino dos céus. Assim, Jesus passou 3 breves anos a ensinar, a curar, a auxiliar todos aqueles que necessitavam. O resumo de sua vida foi dado por São Pedro. Ele andava por aí fazendo o bem. Atos 10, 38. Sua vida foi curta, porque as pessoas a quem ele se dirigia eram duras, fanáticas, ásperas e intolerantes. Só poderia haver um resultado. Eles invocaram sua própria lei severa de blasfêmia e o assassinaram por ódio e malícia. Às vezes os homens perguntam por que os mestres permanecem escondidos, por que se recusam a se mostrar nos lugares onde habitam os homens. A resposta é que até que os homens reaprendam a antiga veneração, que transformou o mensageiro dos deuses numa pessoa sagrada e o rodeiam de amor e reverência, os mestres de sabedoria
não aparecem para estimular as iradas paixões dos homens. O Cristo foi o último desses grandes mensageiros enviado ao mundo, e aqueles a quem ele veio o mataram ao se haver passado 3 anos de vida pública. Eles odiavam devido a uma pureza que lhes parecia um insulto oferecido à sua própria impureza e devido a uma grandeza que era uma censura à sua insignificância. Por meio do ensinamento esotérico, o evangelho de amor e compaixão espalhou-se rapidamente entre os pobres, mas lentamente entre as pessoas educadas, e vemos ainda um grande esforço feito pela fraternidade durante os 3 primeiros séculos após a morte do Cristo. Houve luta entre o saber e a ignorância, entre o conhecimento e a superstição. Essa luta recrudesceu, tendo seu centro principal em Alexandria. Seus combatentes, os gnósticos de um lado e o grande número de cristãos do outro. À medida que se segue a história, encontram-se esses grandes instrutores gnósticos esforçando-se por introduzir a sabedoria do Oriente com nomes mais modernos nessa última das religiões. Valentino escreveu seu Apocalipse de Sabedoria, o Piscis Sophia, o maior tesouro do ocultismo cristão antigo, divulgando ao mundo de língua inglesa, pela tradução de G.R.S. Mead, quando secretário da seção europeia da Sociedade Teosófica. Mead escreve na introdução: consideramos então o movimento por volta do ano 150 de nossa era. Naquela época, as logias originais, os Urevangelium do cristianismo, tinham desaparecido, e os evangelhos sinóticos estavam todos estabelecidos na estrutura da vida tradicional do grande mestre da fé. A enorme onda popular da nova religião viera exclusivamente do oceano da tradição judaica e estava engolfando uma visão mais universal do cristianismo na mesma torrente de intolerância e exclusividade que tinha caracterizado a nação hebraica ao longo de toda a sua história prévia. Esse fenômeno espantoso estava agora atraindo a atenção de mentes que eram não apenas hábeis na filosofia das escolas, mas que estavam também imbuídas do espírito eclético de uma teosofia universal e de um conhecimento das doutrinas internas das antigas religiões. Tais homens pensavam ver no evangelho cristão uma similaridade de doutrina e um universalismo que eram consanguíneos com esses ensinamentos internos das crenças antigas, e se puseram a trabalhar, esforçando-se para refrear as tendências exclusivistas estreitamente que vinham desenvolver-se tão rapidamente entre os menos instruídos, que tornavam a crença superior ao conhecimento, até o ponto de condenar abertamente todas as outras formas de religião e de fazer mofa de toda a filosofia e educação. Piscis Sophia, página 23. A luta foi liderada por um homem sábio e profundamente erudito, mas terminou na vitória da multidão ignara e na expulsão dos gnósticos mais eruditos e mais filosóficos da Igreja, que foram desde então banidos como hereges. A Igreja emergiu dessa luta como religião verdadeira o bastante para treinar e elevar o coração, mas não o suficiente para justificar o intelecto à sabedoria das idades. Ela trouxe das lutas sua devoção ao Cristo pessoal, o Deus-homem que foi objeto de adoração apaixonada e fervorosa. Naquela revelação do divino, havia tudo o que foi desejado para o coração, mas não havia o suficiente para a estimulação do intelecto, para o treinamento da mente filosófica. O resultado foi a Idade das Trevas, Idade Média, como é corretamente chamada na história. Desceu sobre a Europa e o ensinamento esotérico da Igreja primitiva desapareceu. Os evangelhos foram quase esquecidos, exceto nos mosteiros, onde ainda eram estudados e, vez ou outra, davam ao mundo doutores e metafísicos. Vemos como as doutrinas foram distorcidas durante a século de trevas e como algumas delas se tornaram revoltantes tanto para a razão quanto para a consciência na forma em que eram apresentadas. Chegamos à época da Reforma, quando as terríveis visões de Calvino e as visões um pouco mais liberais de Lutero dominaram o partido reformista. A partir deles, desenvolveu-se o protestantismo moderno, em sua forma menos grosseira na Igreja da Inglaterra, sempre grandemente influenciada pela doutrina católica romana. Hoje, dentro da Igreja, uma escola mais nobre está crescendo, mais liberal no seu modo de pensar,
mais caridosa em suas visões no que diz respeito aos outros. E podemos esperar que essa escola vá redimir o cristianismo e lhe dar o seu justo lugar entre as religiões do mundo. Devemos passar agora às doutrinas do cristianismo e observá-las tão plenamente quanto possível. A Trindade, sobre a qual curiosamente pouco se diz na Bíblia. No Velho Testamento não há absolutamente nada, embora os judeus possuíssem a doutrina no seu ensinamento secreto, a Cabala. No Novo Testamento pouco se diz, e a afirmativa mais precisa é questionada por alguns dos revisores da Bíblia. Esta afirmativa é muito definida. Há três que ostentam registro no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. João 5,7, versão antiga. Os revisores consideravam isso como um comentário dos monges, introduzido no livro posteriormente na história da Igreja Cristã, e o omitiram. Esse é o único texto no qual a doutrina pode confiar completamente. Existe uma frase no final do Evangelho de São Marcos referente ao batismo: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas também isso tem sido questionado pelos críticos, embora não rejeitado pelos revisores. Houve muita discussão na Igreja primitiva a respeito da doutrina, que foi posteriormente complicada pela deificação de Jesus como a segunda pessoa, mas no final das contas, ela emergiu da luta sob uma forma reconhecível como a doutrina antiga. O Pai é a existência, a fonte de toda a vida. O Filho é gerado por ele, emanado dele, dual em natureza. Deus e homem, com aquela marca de dualidade que é sempre a marca do segundo Logos, ou a segunda pessoa da Trindade, por meio do qual os mundos foram feitos e sem o qual nada pode ser feito no universo manifestado. Mais indefinidamente, a terceira pessoa é o Espírito Santo, a mente universal ou a sabedoria. Havia aqueles que contestavam a doutrina da Trindade, outros a sustentavam, e finalmente a doutrina antiga emergiu triunfante e se tornou a doutrina ortodoxa da Igreja. Ela foi então proclamada de maneira autoritária no Credo de Atanásio, e apesar de algumas de suas cláusulas serem censuráveis, esse credo oferece uma das melhores exposições da metafísica doutrina a ser encontrada no cristianismo. Disse que a divina substância é una. Os crentes são advertidos de que não devem confundir as pessoas da Trindade, nem devem dividir a substância, a unidade que subjaz aos três, a unidade da qual os três são manifestações. Um teólogo católico romano assinala que a palavra pessoa vem de persona, uma máscara, implicando isso que por detrás da máscara existe a realidade não revelada, o oculto Deus desconhecido. Existe uma sugestão desse desconhecido no versículo em Jó. Podes buscando encontrar Deus? Jó 11:7. Várias vezes nesse livro há a sugestão do inconhecível, o Deus não revelado em sua natureza e em sua essência. Então, a partir da Trindade, temos os 7 Espíritos perante o trono de Deus. Revelação 4:5. São os 7 grandes deuses dos elementos, conhecidos no hinduísmo, até onde diz respeito a 5 deles. Os 5 deuses dos 5 elementos manifestados. Existem como deuses inferiores, os arcanjos e os anjos, depois aqueles a quem São Paulo chama de anjos, principados e poderes. Romanos 8:38. Desses existem 9 ordens: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, poderes, principados, arcanjos e anjos. Muito interessante com relação a isso é a afirmativa de Santo Inácio, o bispo da Igreja Apostólica, que ainda não era capaz de entender as coisas celestes, tais como os locais dos anjos e suas várias companhias sob seus respectivos príncipes. Trallians 5. Na Igreja Católica Romana existe, de modo bastante correto, a adoração aos anjos, isso é, aos deuses inferiores que cuidam muito de perto do homem e de todas as manifestações da natureza. Voltando-nos a seguir, a importante questão da natureza do homem e de sua relação com Deus,
consideremo-la como tendo sido ensinada nas próprias Escrituras, embora, infelizmente, nem sempre sejam encontradas nos ensinamentos da Igreja moderna. São Paulo descreve o homem como tríplice em sua natureza, espírito, alma e corpo. Tessalonianos 1, 5:23. A distinção feita entre espírito e alma já deixou por completo o ensinamento popular, no qual o espírito e alma são idênticos, tornando confusa a totalidade da evolução do homem. O espírito é divino. Não sabeis, disse São Paulo, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coríntios 3:16. Exatamente os mesmos tipos de palavra são usados aqui como na literatura hindu, onde se fala do corpo humano como Vishnu pura ou Brahma pura, a cidade ou a metrópole de Vishnu ou de Brahma. Aqui, São Paulo, ele próprio iniciado, fala do corpo humano como o templo de Deus, do Espírito de Deus habitando em seu interior. E então encontramos os judeus investindo violentamente contra Jesus, porque ele alega ser o Filho de Deus. Sua defesa é memorável. Ele não diz, como poderia o moderno cristão dizer por ele, sim, sou o Filho de Deus, como nenhum outro homem pode ser. Pelo contrário, ele fundamenta sua alegação de ser filho do divino sobre a divindade que é inerente à própria natureza do homem. Ouçamos suas palavras e veremos o quão claras, quão definidas elas são. Ele remete os judeus às suas próprias escrituras. Não está escrito em vossa lei, disse eu, que sois deuses? Se ele os chamou de Deus, aqueles que receberam a palavra de Deus, e a escritura não pode ser violada, dizeis daquele que foi santificado pelo Pai e enviado ao mundo? Tu blasfemas, porque eu disse, eu sou filho de Deus? João 10:34-6. Essa é a própria defesa que o Cristo faz do fato de ser o Filho. Todos os homens são deuses de acordo com as Escrituras, e as Escrituras não podem ser violadas. Portanto, não há blasfêmia na minha alegação, quando também eu me chamo de Filho de Deus. Depois pegamos aquela bela oração por sua igreja antes de seguir para a crucificação. Ele fala de sua unidade com o Pai e ora dizendo que todos podem ser um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que possam eles também ser unos conosco. Eu estou neles e tu em mim, que eles possam tornar-se perfeitos no um. João 17:21-23. Aí está a declaração da unidade do homem com Deus. Aí está a proclamação da natureza divina do homem e de sua junção com o Pai, de quem por enquanto parece estar separado quando habitando no corpo de carne. Se levarmos o ensinamento adiante, como encontrado nos escritos de São Paulo, isso se torna mais claro à medida que continuamos, pois encontramos usando o termo Cristo como um nome místico para o princípio alma se desenvolvendo no homem, o Filho do Pai, Espírito. Minhas criancinhas, por quem já sinto novamente as dores do parto, até que o Cristo esteja formado em vós. Gálatas 4:19. Cristo não é apenas o homem externo para seus seguidores. Ele tem de ser formado como um bebê no interior do ventre, no coração de cada um de seus discípulos. Esse Cristo deve crescer para desenvolver dentro de si o discípulo, até que finalmente o homem atinja a medida da estatura da plenitude do Cristo. Efésios 4:13. Os homens devem tornar-se deuses manifestados na carne. Esse é o ensinamento do cristianismo apostólico, tão tristemente mutilado pelos modernos escritores em sua apresentação. E ensina-se que todas as coisas devem finalmente fundir-se em Deus. Então chega o fim, quando ele tivesse entregue ao reino de Deus, até mesmo ao Pai. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando todas as coisas estiverem subjugadas, e ele então, o próprio Filho, estará também sujeito a ele, que põe todas as coisas sob seu domínio, para que Deus possa ser tudo em tudo. 1 Coríntios 15:24-8. Esse é o velho ensinamento surgindo mais uma vez. Deus tudo em tudo, como o último estágio do universo, o Filho, o Cristo,
reunindo tudo em si como Ishvara e fundindo-se em Brahma, quando Deus é tudo em tudo. A seguir, voltemo-nos para a reencarnação. O versículo recém-citado de que o último inimigo a ser destruído é a morte dá em si mesmo uma sugestão quanto ao ensinamento da igreja primitiva, pois se diz que a morte não será destruída até o fim. Assim também nas palavras de uma insinuação, aquele que vencer, torná-lo-ei um pilar no templo de meu Deus, e ele não mais sairá. Mateus 11:14. Sendo a saída, seguir para o renascimento e o exílio dos locais celestes. Mas há 3 casos que marcam a doutrina mais fortemente no que diz respeito ao Cristo. Devemos lembrar que a crença na reencarnação era comum entre os judeus de sua época, de modo que as referências a ela seriam inteligíveis a todos aqueles à sua volta. Mas esse fato não é suficiente para mostrar que ela aceitava a doutrina. Assim, tomemos sua palavra quando alguns discípulos vieram de João Batista e lhe perguntaram se ele era o Cristo. Depois de lhes responder, Jesus falou da figura do grande pregador e declarou: se vós aceitardes, esse é Elias que deveria vir. Uma declaração bem clara de que o profeta judeu tinha reencarnado como João Batista. Mais uma vez, quando seus discípulos perguntaram por que se dizia que Elias viria antes do Messias, sua resposta foi: em verdade, Elias primeiramente virá e irá restaurar todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Então os discípulos entenderam que ele lhes falava de João Batista. Mateus 17, 10, 13. Novamente, seus discípulos lhe perguntaram a respeito de um homem cego. Quem pecou, esse homem ou seus pais, para que pudesse nascer cego? Ora, o cristão moderno responderia: como poderia um homem ter cometido pecado antes de nascer para merecer essa punição? Mas Jesus não deu uma resposta ignorante assim. Sua resposta foi: nem esse homem pecou, nem seus pais, mas isso é para que as obras de Deus possam ser manifestadas nele. João 9, 2 e 3. Ele aceitava a pré-existência da alma e a possibilidade do pecado cometido antes do nascimento atual, mas deu outra razão para a cegueira. Voltando aos padres, descobrimos que Tertuliano fala muito claramente na sua Apologia: se um cristão promete o retorno de um homem a partir de um homem e o mundo real de Gaius, as pessoas gritarão para que ele seja apedrejado. Elas nem sequer dar-se-ão ao trabalho de ouvi-lo. Se houver qualquer fundamento para que a alma humana mova-se daqui para ali, para o interior de diferentes corpos de animais, por que não podem elas retornar à mesma substância que deixaram, demonstrando que é mais digno de crença que o homem irá retornar de um homem, qualquer pessoa de alguma pessoa, retendo ainda sua humanidade? Quando a alma, com suas qualidades intocadas, pode ser restaurada à mesma condição, embora não à mesma estrutura. Vós perguntais: estaremos sempre morrendo e nascendo da morte? Se o Senhor de todas as coisas assim determinou, tereis que vos submeter. Mas o milênio chega como limite, e depois disso não há nem morte nem ressurreições repetidas. Orígenes acreditava na preexistência da alma e no fato de que ela nascia num corpo consoante suas ações prévias. Ele diz: não estará mais em conformidade com a razão que cada alma, por certas misteriosas razões. Falo agora de acordo com as opiniões de Pitágoras, Platão, Empédocles, a quem Celso frequentemente nomeia, seja introduzida num corpo e introduzida de acordo com seu mérito e ações anteriores? Contra Celso 1. Muitas passagens poderiam ser citadas para mostrar a crença na pré-existência da alma e de sua descida para obter nascimento na terra, e não há dúvida de que essa crença era amplamente difundida na igreja primitiva, pois um concílio geral que ocorreu depois de iniciado o reinado das trevas, ela foi formalmente condenada como heresia. Essa decisão, mais do que qualquer outra, separou o cristianismo das outras religiões do mundo e levou às mais desastrosas consequências, pois por causa da doutrina da reencarnação, foi-se a doutrina do karma, as duas dependendo uma da outra,
Quando reencarnação foi desconsiderada, karma também o foi. Foi ensinado claramente nas antigas epístolas. Mas não se iluda, Deus não se deixa enganar, pois o que quer que o homem semeie, isso também ele colherá. Gálatas 6:7. Mas agora essas palavras tornaram-se ininteligíveis e todo tipo de esquema teve de ser inventado. Esquema de expiação vicária e outras coisas mais, para livrar os homens das consequências de seus próprios atos. Mas ainda assim, as palavras das Escrituras se mantêm. Não se iluda, Deus não se deixa enganar, pois o que quer que o homem semeia, isso também ele colherá. Uma doutrina nobre, a doutrina da lei de sacrifício, subjaz a ideia da expiação vicária, mas tem sido travestida de maneira tal que leva à blasfêmia. A lei de sacrifício que produz a união do homem com Deus, a lei pela qual os mundos foram feitos e por meio da qual são sustentados, é anunciado no cristianismo primitivo pelo perfeito sacrifício do Cristo à vontade de Deus. Mas ela surge no cristianismo medieval em esquemas que põem o pai e o filho em oposição, por assim dizer, que chocam todo o senso de reverência, afrontando nossa razão ao trazer todo tipo de sofismas legais para o relacionamento entre o Espírito de Deus e o homem. Com a perda da reencarnação, surgiu outra doutrina, na qual o cristianismo é único, a doutrina de um inferno eterno. Céu e inferno igualmente eternos é o resultado de uma curta vida aqui. O homem nascido no mundo com seu caráter já marcado sobre ele, com tendências viciosas ou virtuosas, como poderia ser o caso, trazidas com ele do ventre e impressas sobre ele no berço. Esse homem, vivendo 20, 40, 60, 100 anos, deveria fixar a totalidade do seu destino eterno e ir para o céu ou para o inferno para todo sempre. Para mostrar a maneira terrível como essa doutrina funcionava nas mentes dos homens, citarei apenas um verso escrito por um dos homens mais gentis, mais nobres, mais puros do cristianismo moderno, John Kleber, o autor de The Christian Year. Ele se sentia tão desmoralizado por essa doutrina de um inferno eterno, pela ideia de que céu e inferno devem lavar-se ou cair juntos, que deu voz a um sentimento que nos parece chocante no seu egoísmo e imoralidade. Ele implorou pela doutrina da tortura eterna, porque sem ela a ideia de um céu eterno perderia um de seus suportes. Se alguns homens não foram torturados para sempre, não haverá certeza de que os que se salvarem desfrutarão de um céu eterno. Diz ele, cito de memória, mas dou a essência corretamente. Mas onde então permanecem os corações contritos? De há muito confiavam na tua palavra eterna, mas com o medo do pecador a esperança desses corações se vai. Firmemente unidos como a ti, está unido o teu grande nome, ó Senhor, que deveríamos ser eternos na alegria e na dor. Mas se os tesouros de tua ira pudessem ser dispersos, teus amantes deveriam anoitecer o céu que lhes foi prometido. Não iria qualquer homem com o Espírito do Cristo em si preferir a aniquilação para si próprio a comprar sua imortalidade com a miséria de incontáveis milhões de seres? Felizmente, essa é uma doutrina quase do passado. O cônego Farrar, pregando do púlpito da abadia de Westminster, proclamou a doutrina da esperança eterna em oposição à doutrina do inferno eterno, e somente as mentes estreitas e incultas, que por falta de faculdade imaginativa são incapazes de compreender os horrores do inferno, continuam a ensiná-la e a torná-la parte do cristianismo. Devo passar rapidamente a questão de se a ciência da alma é ensinada no cristianismo. Ela não é ensinada na igreja protestante. Não posso falar a respeito da igreja ortodoxa, pois não tenho conhecimento imediato da mesma. Por isso, devo limitar-me à afirmação de que na igreja católica romana o ocultismo tem sido até certo ponto preservado e que lá algum conhecimento oculto e alguns poderes ocultos ainda podem ser encontrados. Por exemplo, entre os monges e freiras das ordens contemplativas, existe um sistema de meditação que leva a pessoa passo a passo do primeiro esforço de imaginação à passagem da consciência para a cena que é contemplada.
Aqui está deveras um remanescente da ciência da alma, baseado no conhecimento dos fatos. Existem outras práticas ocultas na Igreja Católica Romana, o uso de imagens ou ídolos, como os protestantes a chamam, uso de água sagrada, de uma linguagem antiga na qual as orações eram feitas por homens cultos, a utilidade da oração dependente, em grande parte, do som que é produzido. Nessas coisas aparecem traços de um antigo ensinamento baseado na compreensão do mundo invisível. Lá está também o uso de relíquias e de orações para os mortos, todos sinais do conhecimento oculto, embora fragmentários e incompletos. E com que resultado? Eles têm produzido místicos, santos, realizadores de milagres, até o ponto em que as outras seções da Igreja não conseguem se aproximar. Encontram-se místicos católicos romanos que falam da união com Deus e dos métodos nas linhas correspondentes ao hinduísmo, por meio das quais essa união pode ser produzida. A Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, é um dos livros mais maravilhosos já produzidos por um cristão, um livro que os homens de todas as crenças deveriam ler em benefício próprio. São Thomas dá instruções sobre o que o homem deve fazer se quiser encontrar o Cristo, e o ensinamento é frequentemente colocado na boca do próprio Cristo. Peguemos o ensinamento sobre o eu. Se o homem quiser encontrar Deus, tendo deixado todas as outras coisas, ele deve aprender que deve deixar também a si próprio, e sair de si totalmente e nada reter de amor próprio. O homem deve renunciar a si próprio completamente. Filho, deixa a ti próprio e me encontrarás. Senhor, quantas vezes terei de renunciar a mim mesmo e em que coisa eu devo me deixar? Sempre e todas as vezes, tanto no pequeno como também no grande, não faço exceção, mas quero que sejas encontrado em todas as coisas despido de ti mesmo. De outro modo, como pode ser meu e eu teu? A não ser que estejas tanto dentro quanto fora, livre de toda obstinação? Almeja somente isso, ora por isso, deseja isso, que possas renunciar a todo interesse egoísta e assim despido segue o teu Jesus desnudo. O verdadeiro progresso do homem consiste em negar a si próprio, e o homem que renunciou a si próprio está em liberdade e bastante seguro. Um vedantino poderia ter escrito: o que quer que não seja Deus não é nada, e deve ser considerado como nada. O homem não deve ser abalado pelas emoções, pois o deleite na devoção não é sinal de progresso. Em verdade, o progresso é visto ao te ofereceres com todo o teu coração a vontade de Deus, de modo que com o mesmo e igual fervor continues agradecendo, tanto na prosperidade quanto na adversidade, pesando todas as coisas na mesma balança. Existe também uma sabedoria vigorosa que faz lembrar a objetividade do Buda. Onde encontraremos um homem que esteja desejoso de servir a Deus de graça? Aquilo que o homem não consegue corrigir em si mesmo e nos outros, ele deve suportar com paciência, esforçar-se para ser paciente e aturar os defeitos e as enfermidades dos outros, qualquer que seja o tipo, porque, além disso, também tu tendes muitas coisas que os outros devem suportar. Se não consegues transformar-te como gostarias, como podes esperar que os outros sejam conforme desejas? Meu apelo aos cristãos, tanto quanto aos homens de outras religiões, é pela unidade, pela quebra das divisões. Por que não podem assumir uma plataforma comum com todo o restante das grandes religiões do mundo? Por que não deve esta jovem religião, com apenas 19 séculos de vida atrás de si, juntar-se ao budismo, com seus 2.500 anos de existência, ao zoroastrismo e ao hinduísmo, com seus 10.000 e 20.000 anos recuado no passado? Não conseguem ver como blasfemam Deus quando declaram que ele se confina a uma religião apenas entre todas as outras, e ela que é quase a mais jovem de todas? Não conseguem ver como ultrajam o Supremo quando afirmam uma posição única para si próprios, empurrando todos os seus demais filhos para as trevas, não reconhecidos pelo Pai de todos os espíritos? Se a unidade entre todas as religiões pudesse ser conseguida, todo o proselitismo cessaria.
Nenhum homem iria tentar converter outro à sua própria fé. Em vez disso, tentaria aprender o que aquele outro poderia ter para lhe ensinar, pois todos podemos aprender uns com os outros, o hindu com o cristão e o cristão com o hindu, o zoroastriano com o budista e o budista com o zoroastriano. Cada religião é apenas um raio colorido da luz de Deus, e na união de todas as religiões, a verdadeira luz branca será vista. Enquanto nos mantermos separados, somos coloridos por um raio particular. Estudemos todas as religiões e amemos todas elas. Então nos aproximaremos do manancial, no qual todos temos nossa origem e nosso fim. Todas essas religiões provêm de uma única fonte. Seus seguidores devem viver como irmãos e não como inimigos. O ódio é ruim, não importa a religião em que possa ser encontrado. Que cada homem ensine sua própria crença àqueles que desejem abraçá-la. Que todo homem seja livre para falar de suas visões de Deus a todos aqueles que estejam desejosos de ouvi-lo. Somos apenas facetas do Eterno. Nossos pobres intelectos são estreitos canais através dos quais jorram a vida e o amor de Deus. Sejamos canais em nossas próprias pessoas, mas não neguemos aos outros o direito de serem canais tal como somos, e que a vida e o amor divino fluam através deles tanto quanto através de nós. Então virá a paz, na qual não haverá divisões. Então virá a unidade, que é maior do que a identidade separada. Quando seus filhos viverem em amor, então eles poderão ter a esperança de conhecer algo do amor de Deus, pois como verdadeiramente falou um instrutor cristão, aquele que não ama seu irmão a quem ele vê, como pode amar a Deus a quem ele não vê? João 4:20.